sala está mais tranquila. Você não sabe o aperto que eu passei para a primeira aula hoje. Eu estava quase tirando uma foto da tela do computador para mostrar para vocês que eu não estava conseguindo entrar. Mas espera aí que eu vou entrar. Espera que daqui a pouco eu entro. Mas deu certo, graças a Deus. Lei de Murphy, né? Se tiver que dar errado alguma coisa, ele vai dar exatamente no horário da aula, não antes. Nem depois. Boa noite, boa noite. São 20h45, né? Começa a aula, tem um tempinho aí ainda, vou esperar. Então, não é essa daqui que eu quero. Essa daqui. Boa noite, pessoal. Estou esperando dar horário da aula, tá? Eu estou acertando as configurações aqui, que tá. Sumiu. Aqui, achei. Aqui. Pessoal, boa noite, boa noite. Eu estou procurando aqui ver qual turma que é essa. Aqui acho que é a 01, né? O pessoal da Bacelar, Anchieta. É a turma 01. Eu vou usar o Visual G. E aí o link tá lá na nossa equipe, tá? Eu acho que todos aqui conseguiram acessar. Nossa, você imagina o desespero de eu estar aqui no computador e ele não tá funcionando. Porque assim, saber programar ou saber mexer no computador é às vezes mais frustrante ainda, porque você sabe que você não pode fazer absolutamente nada. Quer dizer, aconteceu comigo. Cara, assim, tem tempo, tem 5 minutos para lá ainda, não dá tempo de contar a história. Fora estudando, o contador de histórias. Aconteceu que sempre antes da aula, eu gosto de dar um boot na máquina para ela chegar já zeradinha, limpar as memórias RAMs, quer dizer, o computador tem dessas, né, cara? Se você deixa ele ligado muito tempo, o celular também. As memórias, os cachês vão se acumulando, vai ficando cada vez mais cheio e vai perdendo, em princípio, um pouco de processamento ali. Então é sempre bom desligar o celular. Desligar não, resetar ele, né? Periodicamente, o computador também. Eu fui fazer isso, por sorte, eu fazia 30 minutos antes da aula começar. Aí eu achei que esse tempo não estava tão. Comecei a fazer um pouco antes. E dessa vez eu fiz com acho que uns quase 50 minutos antes. E na hora que eu fui tentar fazer só reiniciar, aconteceu alguma coisa no meio do processo que ele resolveu atualizar sem eu mandar. E aí, assim, ficou naquela tela, aguarde alguns instantes, não desligue seu computador, uns 20 minutos. E assim, entre você saber que você pode desligar o seu computador naquela hora e estragar para sempre, ou você ter a paciência de deixar aquele negócio rodando, e fica piscando ali a flechinha, né? E você não sabe se aquilo é um bug, se aquilo é de verdade, ou se está travado a tela ali. Mas duas coisas me fizeram continuar a acreditar que ia voltar. A primeira é que estava mexendo a tela. Tinha um negócio de atualizar que ele continuava fazendo, então não estava travada a tela. E a outra é que se eu mexesse no pad, eu via o mouse. Então tinha a resposta. Então eu fiquei 20 minutos. Pra vocês verem que não é minha cadeira, eu já tirei. Mas a minha chave de fenda estava aqui já, na chave.
Eu vou abrir esse negócio e vou resetar ele na mão. Vou desconectar a bateria e vou resetar ele na mão. Só que se eu fizesse isso durante a atualização, eu posso corromper o sistema e ele não liga de novo. E aí não tem o que fazer. Eu preciso entrar com o disco de boot e instalar de novo o Windows por cima. Não existe outra opção. Pelo menos que eu conheça, né? Então eu passei por esse aperto. Foram 20 minutos, 30 minutos de. Será que eu consigo fazer ela pelo celular? Eu tentei pegar outro computador para ver se eu consigo ligar e fazer alguma coisa aqui no improviso. Aí funcionou, quer dizer, 7 horas ele ligou. E aí eu liguei o Zoom, e quando eu liguei o Zoom começou a atualizar também, sem eu mandar. E aí foram mais 5 minutos ali. E aí assim, né, cara? Você tá atualizando ali, aí chega aqui, ó, enche a barrinha no 100%. E aí fica 5 minutos travado no 100%. E aí você. E agora, né? Que você dá risada, né? Então, quando eu comento para vocês a tal de Lady Murphy, ela é extremamente verídica, tá? Ela vai dar errado, e podia ter dado errado ontem, podia ter dado errado hoje, depois da aula. Não, ela vai dar 40 minutos antes da aula. Qual que é a lição disso? É que se eu tivesse deixado para fazer 20 minutos antes, eu tinha passado vergonha e não tinha conseguido entrar ao vivo com vocês. Como eu fiz com 40, em 40 dá para a gente fazer milagre, em 20 não ia dar, não. Tá? Então, assim, essa é a grande lição que fica. É, dar errado, vai dar. E se for dar, vai dar no pior momento. O que você não pode fazer é chorar. Você dá vontade, cara, de sentar no chão e começar a chorar, chamar minha mãe. Mundo injusto. Ninguém gosta de mim. O universo está conspirando contra mim. Podia ter entrado nessas. Eu simplesmente foquei minha atenção em como que eu vou fazer para solucionar. Se não funcionar, precisa de outro computador, né? Então, assim, cara, coisas raras elas vão acontecer na vida da gente, tá? Essa aqui é a grande lição. Eu não sou pessimista, muito pelo contrário, eu sou prevenido, eu sou precavido. E agora eu encho a boca para falar. Tentaram, tenta me derrubar, mas tenta com força, filha, porque se tentar com 40 minutos antes eu consigo voltar. Eu falo isso e acaba a luz aqui em casa, né? Dá. Mas assim, vai acontecer, vai acabar a força uma hora, vai acontecer. Mas a gente sempre tem que estar pronto para tentar fazer isso da melhor maneira possível. Então, se você vai passar vergonha com o cliente, você vai mostrar alguma coisa ali, vai travar a sua tela na frente do cara. E é essa hora que o jogo de cintura que você vai ter que ter. Isso a faculdade não te ensina. Na verdade, a faculdade te ensina isso de uma maneira errada, né? A faculdade te ensina isso dando prova, lista para você fazer, meio que se vira. A faculdade faz isso, cara. Você tem um problema. O problema é teu, resolva. Não quero saber como. Você tem que fazer com ações diferenciais. Problema de vocês. Aí tem que fazer com problemas de física, fazer lá oscilação harmônica. Problema de vocês. Problema dado é problema resolvido. Como vocês vão fazer isso? Aí já é. Mas enfim, eu estava só dando uma devagada aqui, porque eu precisava contar para vocês desse aperto que eu passei hoje aí, né? Meu computador não queria atualizar, mas aí, enfim, deu tudo certo. Mesmo se não desse, eu estava com o plano B já armado. Aí eu estava comentando com o pessoal no começo da outra aula. Olha só que estranho, cara. Acho que agora o que eu tenho que saber fazer é como que eu faço para dar uma aula pelo celular. Porque pelo computador eu já sei fazer. Ok. Agora, e se der problema? Aí eu preciso me preparar. Então, a lei de Murphy diz que acho que os professores precisam aprender a fazer isso através de uma outra plataforma. Vou até ver se eu consigo fazer no OneNote aqui, para já deixar esse negócio no jeito, tá? Eu sei que uma hora na vida eu vou precisar disso. Não sei quando. Beleza? Pelo celular acho que deve ficar muito ruim mesmo, mas numa situação de emergência, né? Ali talvez eu consiga pelo menos falar com vocês e falar, pessoal, espera um minutinho aí que eu já estou voltando. Mas vamos lá. Estava só dando uma enroladinha aqui para aumentar o número de participantes. Deixa eu ver aqui. Dá para a gente começar a conversar aqui, porque, bom, eu quero completar com os senhores agora essa tabelinha aqui, ó, tabelinha, essas contas que eu deixei aqui, que é para exemplificar o que, que é o div e o que, que é o mod. Lembrando que, vou colocar aqui novamente, o div, ele olha para o quociente inteiro de uma divisão, e o mod, ele olha para o resto inteiro de uma divisão. Como assim, resto, quociente? Bom, eu tenho essa informação aqui
para transparência. Eu vou apagar aqui, porque eu não quero ficar com nada poluído. Eu quero só pensar com vocês um pouco aqui, porque o professor perguntou para mim, quanto que é 35 div 7? Ah, eu vou na calculadora para fazer essa conta? Não. Na verdade, na calculadora, talvez você se confunda. Dá para usar a calculadora? Dá. Mas, por enquanto, vamos tentar fazer a divisão euclidiana, que é uma divisão que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que é o 35 dividido por 7 dessa maneira. Sempre quando você ver ou o div ou o mod, pode ter certeza que é essa conta que eu quero que você faça. 35 dividido por 7, quanto que dá? Então, aqui, você precisa colocar números inteiros, que é 1, 2, 3, 4. Você vai colocar todos os números inteiros aqui. Só que assim, a regra é que esse número inteiro vezes 7, ele precisa ser menor ou igual a 35. Você vai testando aqui, né? Vezes 4, 30, todos os números. Aí você vai achar qual número que é o mais próximo, quer dizer, tem que ser menor ou igual a 35. Acontece que nessa conta aqui, 35 dividido por 7, você vai colocar o maior número inteiro aqui, que vezes 7 dá maior, menor ou igual a 35, é o 5. Por quê? Colocar aqui, ó, 5 vezes 7 dá 35. Ou seja, essa conta é exata. Quantos que estão faltando? Nada. 35 menos 35 é zero. Ou seja, para você fazer o div ou o mod, a conta que você precisa fazer é essa daqui. Ou seja, dessa conta aqui, eu consigo concluir duas coisas. Que 35 dividido por 7 e olhando só para o número, o quociente, isso daqui dá 5. E qual que é o resto dessa divisão? O resto dessa divisão, 35 mod 7, isso aqui dá zero. Presta atenção, div está nessa posição aqui, ó. O mod, vou colocar outra cor aqui. O mod está nessa posição que está aqui. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, toda vez que eu tenho div ou mod, eu sou obrigado a fazer a divisão euclidiana. Div sempre olha para cá, mod sempre olha para cá. E a vírgula, professor? Não, não, não. Não é vírgula. Nesse caso aqui não tem, porque a conta é exata. A conta é exata quando o resto é zero. A conta é exata quando o resto é igual a zero. Aí não tem vírgula, né? Então, beleza. Apagar isso daqui, vou apagar tudo. Tudo do slide. Então, vamos lá. Aqui ele perguntou para a gente 35 div 7. Então, eu fiz toda aquela continha lá. Só para repetir aqui de novo. 35 dividido por 7. Como ele quer o div, eu já vou colocar aqui, ó. Ele quer esse número que está aqui. Ou seja, 5 vezes 7, 35, o resto, zero. Não perguntou para mim, mas se ele quiser saber quanto que é 35 mod 7, aí você vai falar que é zero. Mas não foi isso que ele perguntou. Beleza, deixa isso aqui em vermelho. Depois eu vou deixar para vocês anotado para você fazer o download, tá? Por enquanto eu vou usar aqui de maneira dinâmica. Deixa eu pegar a próxima aqui, ó. 13 mod 2. Ah, isso dá 7,5, né, professor? Não, 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 não. De novo, sempre quando é mod ou div, é essa conta que precisa ser feita. 13 dividido por 2. Se fosse div, ele olha para cá. Mas como ele quer o mod, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Ele quer o resto, quer dizer, ele quer o mod, mas a posição que está aqui. Aí, de novo, né, você precisa ali pegar a sua calculadora. Ih, mas não dá para fazer na calculadora essa conta, né? Na verdade, dá. Se você pegar na sua calculadora 13 dividido por 2, isso aqui vai dar 6. Quer dizer, na verdade, vai dar 6 alguma coisa. Depois da vírgula, você ignora. Ou seja, eu quero só antes da vírgula. 2 vezes 6 dá 12, para chegar em 13, restam 1. Ou seja, ele não perguntou para mim, mas se eu quisesse saber quanto que é 13 div 2. Ah, se eu falar 13 div 2 é 6. E 13 mod 2 é o resto, isso aqui dá 1. Ué, e 13 dividido por 2? Isso daqui dá 6,5, mas é outra coisa. Não é essa conta que eu quero fazer. Não é exata. Então, o problema do div mod é que ela é mais simples ainda, ela não vai até o fim. Tá? Então, sempre você vai precisar fazer a conta e parar no meio aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos para a próxima aqui, que é o que ele quer.
15 div 4. Vamos lá. Então, toda vez que tiver div mod... E aí, assim, pessoal, não é feio pegar caneta para fazer, não, tá? Porque às vezes a gente tem... o pessoal tem vergonha de fazer conta na mão, ou tem vergonha de pegar o papel para fazer conta. Deixa eu falar para vocês uma coisa, cara. Vergonha é você errar. Falar que 2 ao cubo dá 6. Isso é vergonhoso. Agora, você fazer na conta, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Isso não é vergonhoso, não. Faz na mão, desenha, não tem problema. O que tem problema é falar errado, ou não saber fazer, aí passa vergonha. Agora, de fazer conta na mão, aqui, ó, 15 div 4, putz, professor, não sei fazer de cabeça. Também não, ó. Coloca aqui, ó. 15 dividido por 4. Como ele quer o div, eu já sei que ele vai querer o número que está aqui embaixo, ó. 4 vezes 3, 12. Falta ainda. 4 vezes 4, 16. Passou. Opa, então aqui só pode ser o 3. 3 vezes 4 dá 12. 15 menos 12, resto 3. Opa! Peraí, Ronda, você está falando para mim que esses números podem ser iguais? O que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não precisa ser igual, não precisa ser diferente. Esse aqui é simplesmente o quociente e esse aqui é simplesmente o resto. Por coincidência, 15 mod 4 ou 15 div 4, os dois resultados, por coincidência, vão dar 3, mas é uma coincidência, tá? Não é uma regra. Beleza, deixa eu apagar aqui. Vai dar 3. Vou apagar tudo aqui. É 5, 1, 3. E aqui ó, eu estou fazendo uma coisa para tentar mostrar para vocês no próximo slide. 20 mod 10 dá 2. Não, peraí. Sempre quando eu vou fazer vídeo div ou mod, desenha. E se você desenha, você não erra. Tá? Porque, presta atenção, o div e o mod são posicionais. É uma posição que você vai olhar. Se tivesse uma flechinha, eu vou apontar meu dedo para cá. Ó. Então, para o div, eu aponto para cá. Div. E o que sobrar, você aponta. É o resto. É o mod. Sempre assim. Tá? Então, quanto que dá 20 dividido por 10? Aqui dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 20 dá 0. E deu errado a minha conta? Não. Se você falar, então, que 20 mod 10 é 0, significa então, que o 20 é divisível exatamente por 10. Quer dizer, se não sobra nada, você pode falar, por exemplo, que 20 é divisível por 10. Mas espera aí, deixa eu apagar isso daqui. Vou botar a resposta aqui. É 5, 1, 3 e 0. Agora deixa eu fazer uma pegadinha com vocês. Deixa eu pegar esse número aqui. Ó. Vamos pegar 13. Faz assim, ó. 13 mod 22. E faz para mim 13 div 22. Desafio. Se eu fosse perguntar alguma coisa na prova, de fazer ou não, de desafio. Por exemplo, uma questão que eu poderia colocar na prova. Isso aqui é igual a quanto? Aí tá uma pegadinha, né? Porque aí assim. Pegadinha por quê? Porque o professor. Pegadinha o professor adora fazer, né? Pegadinha, porque a gente ensina vocês a fazerem uma coisa e aí na prova você muda completamente o raciocínio. Na verdade, eu não mudei o raciocínio, eu só estou falando uma coisa que. Eu só estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que eu não falei. E eu meio que induzi vocês ao erro aqui, tá? Essa eu assumo que eu fiz de propósito. Por exemplo, 13 mod 22 ou 13 div 2, não é para você pegar a calculadora ali. Você pegar a calculadora vai dar 0, alguma coisa, né? Então, 13 dividido por 22. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês. Quando as contas são fáceis, às vezes quanto mais fácil é, mais você fica com medo. Por exemplo, 1 mais 1. Certeza que eu vou na calculadora e faço isso na prova. Eu não vou arriscar chutar 2 de cabeça ali. A matemática tem dessa. Se está muito fácil, alguma coisa de errado tem. Então, por exemplo, aqui, é fácil demais. Porque 13 dividido por 22, aqui não muda nada, tá? Continua sendo meu div.
E para você colocar o quociente, que é essa posição, você vai colocar aqui. Qualquer número inteiro que vezes 22 é menor ou igual a 13. Só que você começa aqui pelo 1, que é o primeiro número natural que a gente conhece, e 1 vezes 22 já dá 22, que é maior. Ou seja, você fala, ferrou. Não sei fazer essa conta. Se você for na calculadora e fizer 13 dividido por 22, vai dar 0, alguma coisa, e o professor falou que não quer vírgula. Ou seja, que número natural que vezes 22 é menor ou igual a 13. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas os números naturais são 0, 1, 2, 3. Quer dizer, 0 é número, sim. E faz diferença? Faz. Então, qual que é o menor número natural que vezes 22 é menor ou igual a 13? É 0. E às vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de colocar 0. 0 é muito óbvio, né? Putz, 0 na conta, duvido. Então, às vezes, tem um pouco disso. Se você nunca viu isso na vida, precisa de coragem para meter esse 0 ali. Você fala, não, tem alguma coisa de errada. O raciocínio dá uma bugadinha, né? Mas, na verdade, não. 0 vezes 22 dá 0, 13 menos 0 dá 13. Ou seja, olha que coisa mais perfeita para colocar em prova. 13 mod 22 é o resto. 13. É o próprio número. E 13 dividido é 0. Tá? Então, se o numerador é maior do que o denominador, você vai chegar numa situação onde que o mod é o próprio número e o div é igual a 0. Isso, no caso, tem o A sobre B, né? No caso do B ser maior do que o A. Tá? Então, esse tipo de questão aqui, ó, é o tipo que eu gostaria de perguntar para vocês em prova, porque isso daqui é fácil. Isso daqui não dá ponto, não. Agora, isso daqui vale um pontinho já. Beleza? Só pela coragem do cara chegar e colocar lá o 0 ou o 13 aqui. Tá? Então, de novo, se é a primeira vez que você está vendo, é muito difícil a gente ter, de não ter medo de falar que 0 é resposta. O 0 é número, o 0 faz parte, sim. Tudo bem? Então, essa é a pegadinha que tem nesses operadores aí. Aí depois que você vê, faz sentido, né? Fala, não, pô. Depois que você vê, se você não sabe fazer, aí depois que você vê a resposta, você fica com vergonha. Eu sou assim, falo, putz, não acredito que eu não pensei nisso, é tão lógico, é tão óbvio. Mas, de novo, né? Às vezes, se você nunca viu, não é óbvio. É óbvio para quem já viu. Se eu já vi isso antes, é óbvio. Como assim? Mas se você nunca viu, pode ser que se dê esse estalo aí. Mas vamos lá. Perguntam sempre para mim de prova, né? Pessoal, cara, nunca vi gente gostar tanto de prova que nem aluno. Vocês gostam mais de prova do que a gente. Mentira. Faculdade, cara, ela tem um jogo. Você precisa de nota para ter diploma. Então não é que vocês querem saber de prova. O próprio sistema obriga vocês a fazerem prova para ter o diploma. Né? Então prova é igual diploma. E tem duas coisas que são muito frustrantes. Uma é você saber a matéria e ir mal. Isso é muito frustrante. Outra é você estudar errado. Putz, outra coisa para deixar você bravo. E, cara, professor para faculdade é bom para pegar você bem nesse ponto, cara. É exatamente, você estuda a fórmula A, aí cai a outra. De lei de Murphy. Mas vamos lá, aqui não é esse caso. Eu quero questões práticas, tá? Então, na vida, pode ser que vocês, por exemplo, encontrem questões desse tipo. Então, pessoal, isso daqui é uma questão de prova. Eu tirei da minha prova, tá? Todo ano eu mudo as provas. E tanto faz. Se eu mudar isso daqui para 3, o resultado da conta vai dar completamente diferente. Tá? Aí você pode olhar para a prova do lado, não adianta nada. Eu consigo fazer provas diferentes simplesmente mexendo com uma variável só. Para mim é muito fácil. Para vocês também. Desde que você leia as instruções e faça o que eu estou pedindo, você vai ser sempre 10. Se você quiser olhar para o lado, tentar perguntar para o colega o que está acontecendo na prova dele, com certeza você não vai ver que eu troquei alguma letrinha de posição, troquei algum número, ficou menos 2 em uma, mais 2 na outra, e a conta vai dar completamente diferente. Então vamos lá. Então no dia 15 de setembro, cheguei para vocês e botei essa questão na prova. Espero que vocês falem para mim duas coisas. Não, duas coisas não, uma só. Qual é o resultado numérico da expressão A? Resultado numérico da expressão B. Então a aula começa a partir de agora com esse problema. O que vocês podem fazer? Bom, vocês podem fazer três coisas, na verdade. Vou ver aqui, tá? Primeira coisa que vocês podem e deveriam fazer se fosse uma aula da época presencial. Fazer assim, ó. 2, quer dizer, quem que é A1?
A1 é uma letrinha, uma caixinha que recebeu, eu estou colocando a atribuição aqui, ó, o valor 2. Então isso aqui, ó, é 2 vezes. Aí posso usar tanto essa simbologia quanto a simbologia de matemática. Vezes B1, que é 3. Aí mais, abre parênteses, B, que é 1, mais A1, que vale 2, vezes A2, 16, elevado a B. Aqui está o problema, tá? Então, vou deixar vocês fazerem essa conta aqui. Fala para mim qual que é o resultado da expressão A e qual que é o resultado da expressão B. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou contar aqui. Se eu quiser fazer essa conta, eu posso também usar a calculadora. Vocês estão vendo aqui, ó. A minha HP, vocês estão vendo que tem uma teclinha aqui, ó, em vermelho, chamada alfa. E algumas teclas aqui, vocês estão vendo que tem a tecla em cinza, aí tem uma função dela em azul em cima, e vocês estão vendo que em vermelho a minha tem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, X, Y, tá vendo? Pessoal, isso aqui são caixinhas, tá? A minha calculadora, ela é programável, ela tem caixinhas com nome fixo, né, A, B e C. Se você quiser fazer utilização dela para fazer contas, você pode e deve. É que eu não vou ensinar a fazer isso, porque o meu curso não é programação de calculadora, é de computadores. Mas se você quiser fazer essa conta na mão, pode. Se quiser fazer a conta na calculadora, você deve. Se você quiser fazer usando as variáveis da calculadora, você pode também. Mas, por enquanto, eu não falei nada numa dessas situações. Eu pedi para vocês resolverem para mim essa conta. O que eu gostaria que vocês fizessem? Então, vamos lá. Para fazer essa e qualquer tipo de conta, você precisa de uma calculadora. Só que assim, a calculadora mais potente que você tem, de verdade, na sua frente, ou é o seu celular, que é muito mais potente que essa calculadora, ou o seu computador. Eu vou propor, pessoal, que a gente resolva esse problema no computador. Tudo bem? Pode usar Excel, pode usar qualquer tipo de planilha, quer dizer, você vê que se você passa esse programa para o computador, vai ficando cada vez mais fácil. Usando ou o Excel ou o meu Visual G, eu consigo fazer, por exemplo, o seguinte. Então, peraí. Como é que eu vou fazer isso daqui? Peraí. Estou pensando como que eu vou fazer. Parei de compartilhar minha tela, pera. Vou colocar essa conta. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Deixa eu abrir meu Visual G e quero fazer essa conta com vocês como se eu fosse um aluno. Então peraí, o Honda chegou. Vou fazer isso? O Honda chegou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que daí fica tudo aí, ó. Tá. O Honda compartilhou comigo essa tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o OneNote. Eu vou estudar aqui, tá? Então, eu cheguei em casa agora, depois da aula, vou estudar. Deixa aqui assim, por aqui, ó. Então, o professor pediu para resolver isso daqui. Cadê? Aqui. Falei para você que o meu computador está trolando hoje, não é brincadeira, é verdade, tá? Ele já está meio lentinho. Bom, então para fazer a resolução desse problema que eu acabei de passar para vocês, eu vou... E a pessoa mandando para mim a resposta. Vamos ver. Vou abrir o Visual G. Para vocês verem direitinho, eu vou deixar compartilhado, repartido as telas. Fica metade numa tela, metade na outra. Aqui, ó. Então, ó, toda vez que eu vou usar o Visual G, então volta para minha aula. Algoritmos, quer dizer, receita de bolo. Qual que é a receita de bolo para você usar o Visual G? Você vai clicar 2 vezes nele, aí ele vai abrir. Aí você vai ver, ó, que essa parte em azulzinha já vem pronta. São os comandos principais. O que está em azul, quer dizer, perdão, o que está em verde, com 2 barras são comentários, que eu estou apagando aqui, ó. E aqui, se eu quiser, entre aspas, eu posso colocar o nome do programa. Tá? Aqui a gente está na aula 2, vamos chamar de aula 2. N01, só para saber. Opa, N01. Eu posso chamar de qualquer coisa, eu posso deixar em branco ali. Isso aqui é só para eu me identificar. O que eu preciso fazer é, em princípio, 2 coisas. Primeira coisa que é principal, se eu for usar caixinhas, eu preciso declarar elas. Tá? Então, essa declaração de variáveis, ela só vai acontecer desse jeito aqui no Visual G. Por que tem que escrever var e colocar as variáveis aqui? Porque o Visual G é desse jeito. Tá? Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Se eu for para um outro IDE, as coisas são completamente diferentes lá.
Então, para não confundir, aí eu vou usar sempre essa daqui. Estou te chamando de aula 2 porque é aula 0. Não contou. 0, 1 e 2. Então, assim, eu quero fazer agora essas contas. Então, aqui, ó, então o professor para mim passou essas contas. Então, o que ele está sugerindo aqui? Eu tenho, então, variáveis, caixinhas. Dentro dessas caixinhas, estou colocando números. Então, antes de colocar, então, a fórmula, escrever essa expressão que está aqui, ó, eu vou declarar essas caixinhas. Ó, em Visual G, tanto faz ser maiúsculo ou minúscula. Então, eu vou fazer tudo maiúsculo para ficar igualzinho. Então, eu quero uma caixinha chamada A, uma chamada A1, uma chamada A2, e aí eu não preciso declarar as caixinhas seguindo nenhuma ordem. Eu posso dar o nome que eu quiser, na ordem que eu quiser. Como eu tenho caixinhas A e B, eu tentei confundir vocês aqui na atribuição, mas eu posso declarar essas caixinhas com a ordem que eu quiser. Eu preciso de uma A, uma A1 e uma 2, uma B e uma B1. São 5 caixinhas que eu vou precisar. Aí vou usar as mesmas letras aqui, ó, para não confundir a gente. Então, A, B e B1. Não basta só dar o nome, eu dou o nome de todas elas, separo por vírgula, e depois eu coloco 2 pontos, o tipo de caixinha que ela é. Se você não souber o que você vai fazer, em princípio você vai colocar um número ali, você pode chamar a caixinha do tipo real. Reais são todos os números que a gente conhece. Tudo bem? Então vamos lá. Para fazer essa conta aqui agora, eu posso agora usar esse símbolo de atribuição. O que eu vou pedir para vocês não fazerem é isso daqui, ó. Chegar aqui, Ctrl C, vir aqui, Ctrl V. A pior coisa que você pode fazer quando você está aprendendo a programar é copiar e colar. Escreve, porque daí você vai errar, e errando você acaba aprendendo. Tudo bem? O que eu vou fazer então aqui agora é copiar todas essas contas que estão aqui do lado, quer dizer, essas atribuições, e vou passar para o computador. Então, o que eu fiz? Primeiro eu montei as caixinhas, dei nome para elas. Agora, no meu código, o que eu quero que ele faça é pegue uma informação e coloque dentro de cada uma das caixinhas. Vou fazer isso na ordem que aparece aqui para mim. Ou seja, na caixinha A1, eu vou colocar o número 2. Lembrando que para colocar coisa na caixinha é sempre atribuição, né? Que é 2 pontos iguais. Beleza? E na prova também eu coloco uma maneira para você não conseguir fazer copy e paste, tá? Eu podia mandar isso daqui no chat para vocês, né? Aí não mando, né? Porque é justamente para evitar de você fazer isso. Mesmo quando você baixar a prova, baixar a aula, evita ficar copiando e passando, porque não é legal para aprender. Bom, dá preguiça depois, mas a gente combate a preguiça aí. Então vamos lá, vou fazer então essas atribuições. A caixinha B1, ela recebe o número 3. A caixinha A recebe o número 2. Professor, mas está fora de ordem? Não, não está fora de ordem, né? Eu que quis tentar bagunçar a vida de vocês aí, colocando as letras em uma ordem qualquer aí. Mas o computador que vai fazer a conta. Eu só estou copiando ali as instruções. A caixinha B recebe 1 e a caixinha A2 recebe o número 16. Se eu quiser agora, pessoal, eu posso usar o comando escreva para mostrar para mim o resultado dessa conta. Tá? Então, se eu quiser mostrar na tela o resultado da conta, eu posso pegar esse resultado e colocar dentro de uma caixinha, imprimir a caixinha, ou fazer direto aqui com vocês. Eu vou pegar agora essa fórmula que está aqui, ó, e vou copiar do jeito que ela está aqui do seu código. Cuidado, tá? Porque agora, se você digitar errado, ele vai fazer a conta errada. Então, é A1 vezes B1 mais, abre e fecha parênteses, B mais A1, e cada um tem uma maneira diferente de digitar, tá? Estou fazendo do meu jeito aqui, que eu estou acostumado. Vezes A2 elevado. Cuidado. É muito comum os alunos olharem para cá e falar assim, o professor esqueceu de colocar um parênteses aqui, né? Tá errado. É na pegadinha, né? Eu estou pedindo para você fazer essa conta, não estou pedindo para você corrigir nada. Então, a hora que você olhar aqui e falar assim, acho que aqui está errado, tem um parênteses aqui, não tem não. Você não sabe que conta é essa, eu simplesmente pedi para você resolver essa expressão que está aqui. Se tiver errada, o problema foi de quem digitou, no caso sou eu. Então, se eu digitei errado, aí o problema é meu. Então, elevado, a B dividido por A. Pô, apareceu 2 elevado aqui, ele vai dar erro se eu processar. Tudo bem?
O computador vai entender, então, que essas caixinhas vão receber essas informações numéricas e que eu quero que ele escreva na tela, aí ele não vai escrever uma de cada vez e não vai escrever esse texto. Ele vai fazer essa conta e vai colocar para a gente aqui na tela. Então, se eu colocar aqui executar F9, ó, dá 30 essa conta. Ah, mas eu fiz alguma coisa errada aqui? Talvez, espera aí. A1, B1, mais B, A1 mais A2 elevado a B sobre A. Acho que eu fiz certo aqui. Para pular linha, escreva L. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco, porque agora eu vou fazer a linha de baixo. Escreva, agora eu quero essa conta que está aqui, ó. Só porque eu falei para vocês não fazerem, eu vou fazer. Ah, professor, você falou para a gente não usar copy-paste, né? Falei, mas usei. Aqui, ó, essa conta que está sendo feita aqui. Às vezes, se eu estou pedindo para você fazer essa conta, né? Não vai errar ali. Eu copiei e passei aqui. Se eu pedir para imprimir agora esses dois resultados, aconteceu um problema. 30, primeira conta, e o resultado da segunda deu 18. Cuidado. Só que está na mesma linha. Eu quero que pule uma linha, quero que seja 30, aí no resultado de baixo o 18. Aí para fazer isso, eu vou usar o escreva L, escreval. Ó, usando o algoritmo, executar. Espera aí, Ronda, então significa que se eu tiver qualquer conta agora, eu posso fazer no Visual G? Você pode e deve, se você tiver acesso ao Visual G. Então, a partir de agora, qualquer conta que apareça no curso, vocês podem, se quiser, usar, por exemplo, essa plataforma para resolver. Vou fazer isso com vocês na aula de hoje. Eu vou mostrar alguns problemas e vou mostrar como que eu posso fazer para resolver essa conta aqui, usando essa plataforma. Pergunta, professor, eu estou usando Mac ou estou usando celular. Como que eu faço para usar o Visual G? Bom, para usar o Visual G, você vai ter que entrar na nossa equipe, ver lá na programação de computadores, ver que eu coloquei um executável, aí você vai clicar nesse executável, vai baixar o executável na sua máquina em Windows, aí você vai dar um clique duplo e ele vai executar exatamente do jeito que ele vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer exatamente essa página. Porém, se você tiver em outro tipo de sistema operacional, pode ser que você queira fazer um outro tipo de programa que funciona na sua plataforma. Então, o que o pessoal fala para mim, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Portugal Online. Então, o que alguns alunos falam para mim é que existe esse Portugal Studio. Deixa eu mostrar para vocês, então, agora, o que é o Portugal Studio. New Share. Aqui, ó. Então, se eu for lá no meu navegador e digitar, por exemplo, Portugal Online, o primeiro resultado da busca vai ser esse Portugal Web Studio aqui, ó. Tá? Que é um site, é uma plataforma, é um site que me permite escrever usando o Portugal, o próprio navegador. Ah, Ronda, por que você não usa esse Portugal Studio? Dá uma olhada por que eu não uso o Portugal Studio, tá? Ó, começar a editar. Novo arquivo aqui. Dá uma olhada, você deve estar vendo a minha tela. A IDE é completamente diferente. Eu não tenho mais aquele algoritmo, eu não tenho mais o var, não tenho mais o início e fim, eu tenho chaves, ou seja, é completamente diferente. Se eu quiser declarar variáveis aqui, é diferente. Primeiro eu coloco, por exemplo, o tipo, real, depois o nome. Então é diferente. Se eu quiser, por exemplo, usar o comando escreva, vai ser o comando escreva igual, não tem problema. Só que se eu quiser usar, por exemplo, escreva a ao quadrado, ele não vai fazer porque ele não reconhece o símbolo. A atribuição aqui vai ser diferente, ó, a igual a 2. Então, se eu rodar esse código aqui, ele já não vai rodar. Por quê? Porque eu preciso importar uma biblioteca, então eu preciso chegar aqui, ó, e fazer, não vou lembrar, importe, crie. Você precisa importar uma biblioteca de matemática, inclua, acho que inclua biblioteca matemática. Aí você precisa fazer um alias para mat. Estou mostrando para vocês, tá? Por que eu não estou usando isso? Porque olha só a complicação. Para agora eu consegui usar assim, acho que mat.potência A2. Só para fazer ao quadrado. Deixa eu ver se eu acertei.
Ah, agora imprimiu 4 aqui. Quer dizer, não é nem um pouco lógico usar essa plataforma. Aí eu poderia usar o Visual Studio, o Portugal Studio, do jeito que você está vendo, poderia, só que eu preciso definir biblioteca, preciso definir funções, preciso definir chaves, quer dizer, já é um monte de conceitos que vão fugir da lógica, fica mais no decoreba, decora a forma, decora a forma, decora a forma. Então, apesar da lógica, dos comandos serem diferentes, a lógica vai ser igual, a menos de bibliotecas e coisas do tipo. Então, para manter a facilidade, para manter um pouco da coerência, eu vou, de novo, insistir em ficar com vocês com essa linguagem que está aqui. Porque eu não preciso me preocupar com funções, importar nada, eu simplesmente, sem o comando escreva, uso os operadores de acordo, eu passei com vocês com a tabelinha que eu tenho. E a tabelinha? A tabelinha é essa daqui, ó, peraí. A tabelinha está aqui, ó. Deixar assim por enquanto. Aí essa tabelinha vai funcionar direitinho para a gente aqui usando esse Visual G. Então, por facilidade, e na minha prova vai ser assim também, mantendo a facilidade, eu vou manter a utilização do Visual G aí. Se você quiser usar o Portugal Studio, você vai ver que tem um monte de coisinhas a mais que vão acabar complicando mais. Se você puder usar essa versão que eu estou passando para vocês, vai ser mais simples. Tudo bem? Então vamos lá. Espera aí. Volta para cá. Beleza? Então, ó, se está dando resultado errado, alguma coisa de errado está acontecendo. E aí o problema não é. Quer dizer, às vezes você fechar e abrir de novo, pode ser que o resultado dê certo. Não existe como eu ensinar você a fazer essa conta. Tudo bem? Então, essa é a atribuição, essa é a conta que você precisa fazer. Tá? Isso aqui, em princípio, 100% dos alunos que estão no terceiro, quarto semestre de engenharia tem que saber fazer com 100% de eficácia. Não pode errar. Não, não é assim. Tudo bem? Então, vou deixar aqui para vocês esse exercício. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. Peraí, não é assim. Era. Cara, mexer com duas telas, é chato, tudo às vezes começa a me complicar. Peraí. Aqui, ó. Então, vocês falaram para mim que essa conta aqui deu 30, isso aqui deu 18. Isso aqui é o ponto de partida. Precisa chegar nesse resultado aqui, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui eu inverti, desculpa. Tá meio solto isso daqui. Então tem a ver com div e o mod, tá? Div e mod. Desculpa, eu preciso inverter a ordem, era para ter falado antes. Perguntaram para mim, Honda, para que você usa o div e o mod, por exemplo, né? Então, só para contar para vocês, não vou usar nessa aula, mas vou querer que a gente use isso em outras aulas. Eu posso usar, por exemplo, div e mod para fazer cálculo de base. Quer dizer, eu tenho o número 1478. Como é que eu decomponho isso daqui em 1 vezes 1000? Mais 4 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 8 vezes 1. Você consegue decompor usando, por exemplo, o div e o mod. Porém, eu acho que o mais interessante para vocês saberem é que, por exemplo, o mod, ele é um critério para saber se o número é divisível por outro ou não. Por exemplo, eu quero saber se o número é divisível por 2. O número que é divisível por 2 são os números que são pares. Quer dizer, o 2, 4, 6, o 8. Os números ímpares são os que não são divisíveis por 2. Quer dizer, é o 1, é o 3, é o 5, é o 7. Qual que é a característica dos números pares? Se você pegar qualquer número par e dividir por 2, por que ele é par? Ele é par porque ele é divisível por 2. Mas usando os meus operadores mod e div, o que eu posso concluir? Você pode concluir o seguinte: se você pegar esse número n, fizer divisão por 2, se o resto for zero, esse número é par. Se você pegar um número que não é par, por exemplo, 5, fizer n dividido por 2, olhar para o resto, se eu pego o número ímpar, o resto sempre vai dar 1. Tá? Então, por exemplo, o mod ele pode ser usado como um critério para você saber se o número n, por exemplo, pega o número n. Lá, n é igual a 8. Você quer saber se esse n é divisível por 2. Você faz essa instrução, n mod 2. Se o resultado der 0, ele é par. Se o resultado der 1 e sempre 1, ele é ímpar, falta 1.
Então, desculpa, tá? Era para ter falado disso daqui antes, eu preciso até inverter isso daqui na hora de passar para vocês essa aula, só para explicar para que serve o mod e o div. Ele serve, em princípio, para fazer esses dois tipos de cálculo aqui. Beleza? A primeira conta não tinha parênteses, tá? Eu coloquei só o do escreva. Você ficou daquele jeito. Então, ó, para a gente fazer nossa aula aqui, então, dois comandos que a gente vai aprender. O primeiro é o comando escreva, é o comando de saída, vocês já viram como ele funciona, tá? O comando escreva, sempre entre parênteses, esse parênteses aqui e esse daqui são do comando. Dentro do parênteses, você vai colocar duas coisas. Textos, entre aspas, ou nome de variável, sem aspas. Do jeito que eu fiz com vocês anterior. E o que vai ter de novo agora vai ser o comando de entrada, que é o comando leia. Tá? Então, se eu quiser, a partir de agora, pegar uma variável A e dentro dela eu quero colocar uma informação, eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é usando a atribuição, por exemplo, A recebe 2, e a segunda maneira vai ser pedindo para o usuário digitar uma informação. Então, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui, já exercícios. Então, peraí, essa aqui é a parte de teoria, a parte que, em princípio, eu não consigo entender. Deixa esse texto aqui para vocês lerem depois. Eu quero mostrar para vocês agora que eu sei dois comandos. O primeiro comando que eu sei é o comando escreva. Peraí. Qual que é o comando escreva? Volta para... sai da tela cheia. Agora começa a parte ruim. Volta para essa tela aqui. Fazer assim, ó. Pega a minha tela toda. Mais fácil. Visual G. Opa! Escapou. Então, vamos lá. Vamos pegar o Visual G aqui e fazer um arquivo novo. Vamos salvar, não. Então, de novo, toda vez que eu abro o Visual G, é um executável que você vai baixar lá no na nossa equipe. É um executável clique duplo. Eu vou só apagar aqui o que está em verde, que são comentários de novo. O esqueleto sempre vai ser, então, essas quatro palavras, esses quatro comandos. Você não precisa se preocupar em decorar. Já aparece pronto aqui. Mostrei para vocês, né, que no Portugal Studio é uma outra pegada, não tem nada a ver. Cada linguagem é um caso, tá? A gente precisa simplesmente tentar aqui. Vamos dar uma olhada. Peraí. Ô, David, o que você está falando eu vou resolver com vocês, talvez não na próxima, mas daqui 2 aulas, mas está nos planos sim. O que eu vou mostrar para vocês aqui são dois comandos. O primeiro comando é o comando escreva. O comando escreva vocês conhecem, ele simplesmente coloca na tela para a gente uma informação. Por exemplo, olá, mundo. Se eu rodar agora meu código aqui em algoritmo executar, ele coloca então essa frase, olá, mundo. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer também no meu programa é colocar caixinhas. Vamos então definir uma caixinha aqui chamada A. E ela vai um número real, por exemplo. Se eu quiser, eu posso colocar dentro dessa caixinha um número. Como que eu faço isso? Uma atribuição. A recebe 3,5, por exemplo. Se eu quiser imprimir esse resultado na tela, você simplesmente coloca, escreva A. Ele vai entender que é uma caixinha chamada A, vai olhar lá dentro e vai colocar essa informação. Cuidado, porque se eu colocar aspas aqui, ó, ele vai imprimir A. Opa! No passo a passo, aqui é só executar. Ó. Bom, aqui, ó. A. Beleza. Agora pergunta. Eu quero digitar uma informação aqui. Tá? Eu quero digitar, por exemplo, aqui no teclado 37. Não quero colocar no código. Pergunta, existe uma maneira de eu pegar um resultado que o usuário digitou e colocar numa caixinha? Tem como o computador ler alguma coisa? Tem, eu vou usar o comando leia. Pergunta, o que o comando leia faz? O que eu leio? Eu não leio nada, tá? O comando leia é um comando de entrada. Então, se a primeira instrução que o computador enxerga é um comando leia, o que eu vou ler? De novo, eu não vou ler nada. O comando leia é esse cursor piscando aqui, ó. Ele está esperando eu digitar alguma informação. Enquanto eu não digitar uma informação, por exemplo, 89. Enquanto eu não apertar Enter, esse comando está esperando a entrada. Se eu apertar o Enter, vai ser muito rápido. Ele vai pegar esse número que eu digitei, ele vai colocar na caixinha que eu chamei de A, e o próximo passo ele vai imprimir esse valor na tela. Então, se eu apertar Enter aqui, ele escreve ali 89.
Então, assim, pessoal, o que vai acontecer agora é que se alguém chega aqui, por exemplo, chegou alguém agora atrasado na aula e vai ver a gente executar esse programa aqui, o cara vai olhar para a tela do computador e vai falar, tá, e aí, e agora? O que esse programa faz? Tem um cursor piscando aqui, é para eu digitar meu nome? É para eu colocar meu e-mail? É para eu colocar meu RA, meu CPF? Quer dizer, a gente sabe o que está acontecendo porque a gente está aqui escrevendo código, mas é preciso uma pessoa não vai saber. Então, toda vez que você for usar o comando leia, não é obrigatório, mas é de muito bom tom você colocar uma saída antes. Como assim? Coloca um texto contando o que vai acontecer. Nesse caso, eu quero que você digite um número, então vou colocar um texto aqui, assim, por gentileza, digite um número. Aqui. Executar. Ó, por gentileza, digite um número. Ela, poxa, programa legal, né? Vou colocar 45. Tá, 45. Bom, vocês estão vendo que o programa não está fazendo nada por enquanto, mas só com o comando leia e escreva, eu estou aprendendo, em princípio, a pegar uma informação que estava sendo que o usuário vai digitar e colocar no computador e estou mostrando na tela essa informação. Bom, com base disso, sabendo então que eu posso fazer então usar o comando leia e o comando escreva, eu quero que vocês me ajudem só com esses dois comandos a solucionar alguns problemas. Qual que é o primeiro problema que eu quero solucionar? Para ver se eu consigo fazer isso daqui de uma maneira mais inteligente. Estão vendo a minha tela? Ah, não foi. Aqui, ó. Beleza? Cheguei aqui na aula, o professor pediu então para fazer um programa, cadê desenhar aqui? Faça um programa que leia dois números fornecidos pelo usuário e que retorne a soma e o produto desses números. Espera aí, antes de começar a resolver, escrever um código, vamos desenhar todo o fluxograma, né? Entender o que ele quer que você faça. Vou colocar aqui os passos. Primeiro, ele quer que você leia dois números. Depois, ele quer que você calcule duas coisas: soma e produto. É isso que o programa quer que você faça. Está aqui na ordem. Leia dois números e retorne a soma e o produto. Deixa eu começar a tentar enxergar esse negócio em termos de caixinhas, porque eu sei que o computador funciona por caixinhas. Ou seja, se ele quer que você leia dois números, eu vou sugerir aqui que a gente chame um número de N1, beleza? Vamos colocar numa caixinha, e outro número vai chamar de N2. Vai colocar nessa segunda caixinha. Sem querer escrever nada ainda desenhando a lógica, tá? O que ele quer que você faça, então, dado dois números, N1 e N2, você precisa calcular duas coisas. Então, eu vou entrar com duas informações, dois números, eu vou ler esses dois números, e depois que eu ler, ele quer a soma. O que é a soma dos números? Eu preciso saber matemática. Soma dos números, soma de dois números é N1 mais N2. Então, eu vou querer ver esse resultado. E aí depois ele quer o produto. Aí o produto é a multiplicação. É N1, eu vou usar o asterisco aqui, ó, vezes N2. Tá, então, se eu montar a lógica do meu programa, no fluxograma, né, entre o início e o fim, você precisa ler dois números e fazer esses dois cálculos aqui, tá? Eu não vou desenhar por enquanto, vou deixar para a gente tentar solucionar primeiro. Nas próximas aulas, a gente tenta montar, se for necessário, um esqueminha. Então, peraí. O que eu preciso fazer, então, é um programa que leia, não um, mas leia dois números. Vamos então fazer o seguinte, vamos pegar o Visual G, vamos começar a mexer. Descartar isso daqui, para cá. Agora não estou na tela dividida. Ah, já estava ali. Peguei o Visual G. Então, abri o Visual G, eu vou apagar todos os comentários, que eu faço isso só para ficar mais fácil para a gente ver, tá? Aqui, apaguei os comentários, deixar a carteira assim. Beleza. No meu programa, eu não fiz isso. Quer dizer, na hora que eu estou desenhando a lógica ali, eu não precisei fazer isso, que é um passo que é necessário em C, necessário em Portugal, não é necessário em Python, por exemplo. Mas aqui eu preciso declarar as variáveis. Tudo bem? Se eu começar a escrever o código do programa aqui e não montar as caixinhas, vai dar problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, quando eu montei o meu rascunho, eu vou lembrar que o programa quer que você leia dois números
e ganhar sobreproduto. Bom, são dois números, então, em princípio, eu vou precisar de pelo menos duas caixinhas. Uma caixinha, sei lá, vou chamar de N1, outra caixinha eu vou chamar de N2, o número 1 e o número 2. Ah, professora, eu quero chamar de A e B, quero chamar de John e Mary, de Alice e Bob, se dá o nome que você quiser. Estou chamando de N1 e N2 porque é número 1 e o número 2, tá? Você, em princípio, pode colocar o que você quiser. Como eu não sei o que vai na caixinha, são números, eu vou colocar aqui do tipo real. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é ler dois números, N1 e N2. Ou seja, leia N1 e leia N2. Porém, se eu executar esse código do jeito que ele está, o que, que eu vou ver? O que, que eu leio? Eu não leio nada. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó, o comando leia, ele vai ficar piscando. O primeiro comando, você colocar 78 e apertar Enter, ele pega esse número e coloca na caixinha N1. Se eu colocar agora 58 e apertar Enter, ele pega esse segundo número e coloca na minha caixinha N2. O que, que eu leio? Não estou lendo nada. Mandei o computador ler essas duas informações, ele fez isso. Então, assim, na hora de digitar os números, tanto o N1 quanto o N2, não é obrigatório. Veja bem, já está funcionando, eu já estou lendo os números. Mas eu quero, por exemplo, conversar com o usuário. Eu quero que você, quando execute, por exemplo, digite um número, dois pontos. Quer dizer, antes desse comando, leia, você vai ter um texto informando o que, que vai acontecer. Olha só o que vai ter aqui. Ó, digite um número. Aí ele escreveu na tela isso primeiro. 56. Mas para o de baixo não tem, né? Eu tenho mais um leia para um outro número. Então vamos fazer isso. Antes de colecionar ou de pegar o segundo número, vamos falar com o usuário. Escreva na tela, digite um outro número. Por gentileza. Exclamação. Olha só como fica meu código por enquanto, tá? Olha só a diferença. Algoritmo executar. Digite um número. Beleza, tem que digitar 67. Digite um outro número, por gentileza. Aí você fica até contente. Fala, nossa, mas computador educado, né? Que máquina mais gentil, que robô legal. Vocês podem parecer que é bobeira isso, mas presta atenção. Liga alguma hora para algum serviço, tipo net, essas coisas de internet, para fazer uma pergunta. Aí aparece lá um robô falando, olá, boa noite, você é o número do contrato, aí fala o número do seu contrato lá. Não, fala, digite o número do seu CPF. Aí você digita o CPF lá no teclado, um momentinho que vou procurar o seu cadastro. Aí você escuta o barulhinho de alguém digitando, estivesse procurando. É uma máquina fazendo isso, velho. Vocês estão de brincadeira comigo? Quer dizer, esse tipo de coisa vende e funciona, tá? Só um momentinho, vamos procurar seu cadastro. Ah, encontrei seu cadastro, senhor Bruno. Boa noite. Você fala do seu celular original ou você está falando de outro número? Pô, cara, tá de brincadeira comigo. Dá uma opção ali que eu não precisa fazer essas coisas, né? Mas, enfim, coisas que acontecem e vendem, tá? Então, se você está programando, você vai querer gastar boa parte do processamento conversando ou convencendo o usuário de que o seu programa é mais legal do que o concorrente. Por que o WhatsApp é mais famoso do que o Telegram? É a mesma coisa, né? Não, não é. Tem um detalhezinho ali, é escutar áudio em duas vezes para dar risada, quer dizer, tem um monte de coisas ali acontecendo. Então, sempre quando você vai programar, interação com o usuário é tudo. Você pode e deve perder o seu tempo fazendo maquiagens no programa, simplesmente fazendo graça, mostrando texto ou falando coisas para o seu usuário. Aqui, pessoal, eu quero simplesmente não, quer dizer, nosso intuito aqui não é ler os dois números, eu quero calcular soma e produto. Eu posso escrever agora na tela, por exemplo, ó, escreva, por exemplo, quem que é a soma? N1 mais N2. E quem que é o produto? Escreva N1 vezes N2. Se eu rodar o meu código agora, ele vai fazer os textos, eu vou digitar, ele vai guardar nas caixinhas em N1, guarda no caixinha N2 e vai escrever na tela a soma e os produtos. Vamos ver se ele vai funcionar? Eu estou digitando no meu teclado, tá? Então aqui, ó, eu vou rodar esse código aqui, algoritmo executar, executou. Digite o número, eu estou aqui, ó. Se eu não vir no meu teclado e não digito, não vai fazer nada. Vamos colocar um número simples aqui, eu vou colocar o número 6.
Vou apertar Enter. Olha só, ele vai pegar e vai encontrar o número 6 na variável N1. Eu não vou ver isso. No processo interno, eu vou ver o próximo comando escreva aqui, ó. Digite um outro número, por gentileza. Esse computador é muito educado, cara. Eu vou colocar o número 3 aqui. Se eu apertar Enter, o próximo passo que vai ter aqui, ó, é escrever na tela. Ele vai pegar N1 mais N2, vai colocar esse resultado, e vai pegar N1 vezes N2 e embaixo, quer dizer, do lado, ele vai colocar N1 vezes N2. Então, se eu apertar Enter aqui, ó, ele dá lá 9 e 18. Quer dizer, 6 mais 3 dá 9, 3 vezes 6 dá 18. Então, se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, o comando escreval aqui, para fazer imprimir um em cada linha. Ó, digite um número 3, outro número 5, 8 e 15. Mas o que é esse 8 e esse 15? Então, se eu quiser ser mais formal ainda, eu vou simplesmente colocar aqui, antes do resultado da soma, um texto. A soma é, dois pontos, vírgula, para separar texto por variáveis, e aqui a mesma coisa, eu coloco aqui, ó. O produto é, dois pontos. E assim, você geralmente não faz as coisas de uma vez só, você faz as coisas passo a passo, você faz roda, aí você faz de novo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Tá? Então, usando esse texto aqui, ó, número 4 e o número 2. A soma é 6, o produto é 8, só que tá cada um tá na mesma linha, né? Agora quero colocar um embaixo do outro, eu uso o escrival, por exemplo. Eu posso usar nos dois aqui. Algoritmo executar, digite o número 4, 7, a soma é 11, o produto é 28. Mas o legal não é usar 4 e 7, o negócio é você esculachar o computador, executar. Digite o número 123. Primeiro número, segundo número, 999, sei lá que números são esses, né? Mas ele faz para mim essa conta. A soma desses números que eu coloquei é esse daqui, e o produto, coisa gigantesca, horrível aqui. Mas, né, para fazer conta de cabeça, eu preciso de computador. Para contas mais complicadas, aí faz a utilização. Alexandre, dá para colocar tudo no mesmo se você quiser. Eu não vou fazer isso aqui para não complicar, eu vou fazer em dias diferentes. Você conseguiria fazer, em princípio, em linha só. Peraí, deixa eu dar o próximo exemplo, o Lucas, aí eu vejo o que está acontecendo, tá? Deixa eu só dar o próximo exemplo aqui para não ficar enrolando muito. Peraí. Vou fazer o seguinte, volta para cá. Agora eu perdi a tela cheia. Lembra a tela cheia? Não é essa, cara. Agora eu perdi a tela cheia. Agora eu vou fazer com vocês programinhas, tá? Eu vou ficar agora assim. A partir de agora, pode ser que minha aula comece a ficar chata. Por que minha aula vai começar a ficar chata? Porque ela vai começar a ficar repetitiva. Se você entendeu a lógica de programação, você vai ver que simplesmente eu vou ficar dando nomes diferentes, vou ficar colocando formas diferentes, mas eu vou estar rodando uma manivela, vou estar fazendo a mesma coisa. Bom, eu não, o computador vai fazer para a gente, né? Então, só para fazer uma coisa prática aqui para a gente, eu vou pedir para vocês, eu vou só inverter a ordem aqui, tá? Vou fazer agora esse exemplo próximo, para a gente fazer um programa que leia duas notas do aluno e forneça a média aritmética. Presta atenção que é média aritmética, tudo bem? Fazer de uma maneira um pouquinho diferente aqui, porque agora eu entendi. Eu quero que o computador leia duas notas, eu quero calcular a média. Qual que é a média? A média na universidade, pelo menos nessa daqui, é aritmética, que é a média simples. Ou seja, a média de duas notas é somar as duas notas e dividir por 2. Tudo bem? Ele pula a linha sozinha. O leia ele já pula a linha sozinho, tá? Quando você escreve assim, escreva e o leia, você vai ver que ele já vai pular uma linha sozinho. Se você usar escreval, você vai ver que vai ser o texto aqui e o número você vai digitar aqui embaixo. Eu pedi para vocês testarem, tá? Em caso de dúvida, dá uma testada aí para ver como que acontece, porque dependendo do navegador faz diferente. Tá? Mas, em princípio, o leia ele já pula uma linha sozinho. Então, é só usar escreva ali, que ele já vai tranquilo. Eu vou tentar usar esse exemplo aqui para a gente ver se consegue tirar essa dúvida, tá? Vou pegar esse exemplo aqui e tentar fazer o que você perguntou para mim. Bom, ele aqui é a média. Antes de começar a programar, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho a primeira prova que eu vou chamar de NP1, eu tenho a segunda prova que eu vou chamar de NP2,
E a média, vou chamar de média. Quem que é a média? A média é NP1 mais NP2 sobre 2, tá? Essa é a média aritmética. Vocês viram isso em estatística no semestre passado. Tem média ponderada, tem média com pesos. Não, essa aqui é a média simples, tá? Todo mundo tem peso 1. Média de dois números, somos 2 dividido por 2. Essa fórmula aqui, né? Ó. Somatória de PN sobre N. Mas deixa aqui, ó. XI sobre N. Deixa aqui. Como que eu faço, então, para escrever um programa que faça essa conta para a gente? Então, peraí, vamos pegar aqui o nosso querido... Cadê? Nosso querido Visual G. Então, vamos lá. Cheguei aqui, o Honda pediu... Honda não pediu, não. Eu estou fazendo uma faculdade e lá na faculdade tem uns caras no outro curso que eles não sabem calcular média. Então, eu vou fazer um programa para vender para eles. Parece que é bobagem isso, mas não é não. Acontece. Então, vou fazer um programa aqui para calcular a média do aluno. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa novo aqui. Não vamos salvar nada. Então, toda vez que eu abrir esse esqueletinho, ele vai vir pronto. Não preciso me preocupar com nada aqui. Só como eu quero vender esse programa, quero mostrar para alguém, eu vou falar que esse programa, o nome dele é média. Média. Média das provas. Tá? Então, o nome das variáveis que dá sou eu. Eu quero chamar de NP1, NP2, e dessa vez eu quero uma chamada média. Quero uma caixinha para fazer essa conta. Não preciso, mas eu quero. Tô chato hoje. Nós vamos pegar qualquer tipo de número, que são os reais. O meu código, ele começa agora. Essa primeira etapa de declaração de variáveis é só para o Visual G, ou para C, que precisa disso. Mas o nosso código começa agora. Eu vou ler. Leia NP1 e leia NP2. E se eu executar os códigos aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Quer dizer, não vai acontecer nada. O que eu leio? Eu não leio nada. O meu computador vai ler. Mas eu quero que o primeiro número que eu vou digitar seja a nota NP1, e que a segunda nota seja NP2. Então eu posso, imaginando que eu quero mostrar para alguém ou vender, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, escreva antes do primeiro comando leia, digite a sua nota da NP1. Aí ele vai ver. Deixa eu executar com vocês. Se eu uso o comando escreva e o leia, ele vai pedir para eu digitar a nota aqui, por exemplo, nota 7. Não fiz o segundo leia ainda, tudo bem. Se eu colocar escreval aqui, o que vai acontecer é que ele vai pedir a nota para mim na linha de baixo. Então, sempre que você usa escreval, ele vai pular para a próxima linha. Então, se eu usar escreval aqui, ó, o que vai acontecer é que ele vai pedir a nota aqui embaixo. Ó. Ele pulou uma linha. Então, a hora que eu digito, a nota vai aparecer aqui embaixo. 34, caramba. Bom, não está rodando aí no meu código, estou digitando qualquer coisa aqui. Beleza, então só porque eu sei fazer graça, eu vou colocar aqui o comando escreva e vou usar só escreva, eu não vou usar escreval não. Eu quero que a nota apareça do lado do texto. Eu quero que o cara digite a nota P2. Então eu vou colocar assim, ó. Por favor, digite a nota da segunda prova, meu consagrado. Minha consagrada, né? Vou usar o nome meu, senão vocês vão me bater. Eu mesmo me bato. Por favor, digite a nota da segunda prova. Opa, ficou, pai, tá desenrolado esse programa, né? Graça, tá? Você pode fazer, deve fazer, e a maior virtude da programação está justamente nesses detalhes. É você dar o seu toque, fazer a sua gracinha, fazer as coisas do jeito que você quer. Deixa eu colocar um bonequinho sorrindo aqui, ó. De óculos escuro. Assim, ó. Tá. Ela vai ficar contente, né? Quer dizer, a graça que você faz, é tudo dentro do seu programa, mas não é isso. O meu programa ele quer que você leia dois números, calcule a média, e como eu pedi para chamar uma caixinha de média, eu vou errar aqui agora. Por quê? Porque nessa caixinha eu quero NP1 mais NP2 sobre 2, certo? Não, eu falei que eu ia errar. O que eu errei aqui, mas eu não digitei exatamente o que eu falei? Digitei exatamente o que eu falei. Porém, na minha fórmula de média, é a soma das notas dividido por 2. Aqui não. Aqui, se eu deixar desse jeito, é N1, NP1, mais a NP2 sobre 2. Não é isso que eu quero. Eu quero somar as duas primeiro,
depois dividir por 2. Ou seja, eu sou obrigado a colocar aqui, por questão de hierarquia, um parênteses para fazer primeiro a soma, depois dividir por 2. Se eu rodar meu programa agora, eu vou ficar chateado. Por quê? Olha só. Ele vai ler a nota NP1 e vai guardar na caixinha NP1. Ele vai ler a segunda nota e vai guardar na caixinha NP2. E ele vai fazer a conta. Ué, cadê? Porra, eu fiz uma conta na variável média. É óbvio que eu quero ver esse negócio na tela. Não é não, tá? Se você não manda o computador fazer as coisas, ele não vai achar que é óbvio. Ele vai simplesmente executar a instrução que você mandou. Se eu quiser ver o resultado na tela, quer dizer, qual que é o valor da média? Eu preciso, então, colocar um texto explícito, um comando explícito. Escreva na tela o valor da média. Escreva a média. Executar. O cara tirou 10 na P1, aí tirou 6 na P2. 8 de média. Aí você pode, bom, funcionou o seu código? Agora eu posso adicionar maquiagem. Por exemplo, aqui no comando escreva de saída, o último comando, nós coloca aqui, ó, sua média é, aí sempre separa por vírgula, texto, para o valor do que está armazenado na caixinha. E se você rodar agora, pegar um aluno mal aqui, o cara tirou 3 na P1, tirou 1 na P2. Sua média é 2. Nossa, passou fome, cara. Nossa senhora, não é aqui nosso curso não, hein? Foram aqui pra gente, tirou... É uma prova só, né? Então, 10 e 10. A média é 10. Então, vamos ser humilde, vai, cara. 10 é... Aí o 10 o professor vai ler. Pera aí, vamos ser humilde. 9 tá bom. 9 tá bom. Ser humilde. Média 9. Isso vale para qualquer situação, tá? Eu estou falando de notas e médias, mas qualquer número que eu colocar, ele vai somar e vai retornar para a gente o valor da média desses dois números. Tudo bem? Estava esperando chegar isso no chat. E o cara está aprovado ou reprovado? Porque se essa média for maior do que 7, maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se não, quer dizer, se a nota não for maior ou igual a 7, então ele está reprovado. Será que eu consigo escrever isso em código e fazer isso rodar? Vai ficar aí nas entrelinhas que eu vou deixar, lógico, que só para a aula que vem, né? E igualzinho tem lá em Excel, existe uma condicional, que é o if-else, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, senão acaba com o curso aqui e a gente fica desmoralizado. Não é esse o intuito. Então vamos lá. O que eu quero que vocês me ajudem a fazer agora é responder esse probleminha aqui, ó. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem aí. Quer dizer, você vê que eventualmente não precisa nem ter o código, o Visual G. Você consegue montar a lógica, tá? Do probleminha. Esse problema aqui eu preciso contar para vocês uma história. Então, ele quer que você faça um programa que leia raio e altura, quer dizer, de um cilindro reto. O que é um cilindro reto? É uma latinha de Coca-Cola. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Até que ficou direitinho essa latinha de Coca-Cola, cara. Eu costumo desenhar mal pra caramba. Se eu olhar essa latinha por cima, você pega a latinha e olha por cima, você vai ver só a tampa, né? Aqui está o negócio de abrir, tá, mas vou tirar. Então, um cilindro reto, ele é então como se fosse, olhando por cima, uma circunferência de raio R. Então, ó, tem um raio R aqui em cima, e tem essa altura da lata, que eu vou chamar de H. Tudo bem? Ele quer a área lateral. Deixa eu desenhar aqui para vocês. O que ele quer que você faça? Que você pegue, então, essa latinha de Coca-Cola, pegue uma tesoura e corta ela aqui, assim. Ó. Se você, então, pegar uma latinha de Coca-Cola, cortar aqui e abrir, você vai desenrolar ela, vai ficar assim, ó. Onde aqui tem a tampa e aqui tem o fundo. Quer dizer, a tampa de cima e o fundo. Tá maior, tá fora de proporção, é que eu não sei desenhar, vocês não vão ficar também judiando de mim, né? Então, se eu abrir a lata de Coca-Cola, eu fico com as tampas e a superfície do lado lateral. Essa altura H é a mesma altura do cilindro. A pergunta que fica é, qual que é o tamanho dessa base que está aqui? Porque a área de um qualquer retângulo é base vezes altura, né? Se eu souber o tamanho desse lado aqui, é só fazer um vezes o outro. Bom, acontece que, se eu tenho, então, um cilindro reto e eu desenrolo essa latinha, esse tamanho que está aqui é exatamente o comprimento dessa circunferência. Quer dizer, se eu corto uma latinha aqui e estico,
Qual que é o comprimento dessa circunferência, esse arco de circunferência de raio R? É chamado perímetro, né? Porque eu sei que é 2π vezes o raio. Então, se eu desenrolo, eu pego uma circunferência, desenrolo ela, o tamanho que você mede ali é 2 vezes π vezes o valor do raio. Ou seja, tudo isso para falar para vocês que, dessa vez, eu quero um programa onde vocês vão fornecer para mim, quer dizer, o computador vai ler raio e altura, e ele quer que com esses dois valores se calcule a área lateral. A lateral. Qual que é a área lateral? A fórmula, então, é base vezes altura. Mas aqui, ó, a área lateral é 2π vezes R vezes altura. Aqui, ó. Ou seja, vocês estão vendo que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou ler, olha só, eu leio, eu processo, eu imprimo. Eu leio, processo e imprimo. Li nota, fiz média, imprimi a resposta. Li número, calculei sobre o produto, imprimi resposta. Li raio e altura, calculei área, imprimi resposta. Bem, Calvin, às vezes dá erro porque o próprio Visual G é ruinzinho. Você vai fazer um código direitinho, não vai rodar. Se você fechar e abrir de novo, aí ele vai rodar. Não ficou a minha tela aqui para vocês? Espera aí. Ah, era para ter ficado, não era para ter ficado aqui, ó. Era lateral aqui. Ah, que gozado, cara. Aqui para mim apareceu porque eu compartilhei a tela toda. E quando eu coloquei, apareceu aqui para mim essa daqui. Desculpa. Então, peraí. Um tempinho aí não tem problema, não. É assim, ó. Tava falando com vocês aqui. A latinha de Coca-Cola, tá? Vocês não estavam vendo aqui. Mas é um cilindro assim, ó. Opa. Um cilindro. Altura H, uma latinha de Coca-Cola. Se você olhar de cima, aqui é uma circunferência de raio R. Então, se você corta a latinha aqui e desenrola, você vai ter essa área lateral que ele quer que você calcule e vai sobrar as tampas, né? A circunferência de raio R. Você vai jogar essas tampas fora. Essa altura é H, que é a própria altura do seu cilindro, quando você desenrolou. Aí, quando você desenrola uma circunferência, que é o caso, esse tamanho aqui, ó, é o próprio diâmetro, o próprio perímetro, perdão. Ou seja, a área lateral é base vezes altura, é 2π vezes o raio vezes a altura H. Tá? Então, você vai fazer um programa que leia raio e altura e você vai, então, calcular para mim essa área lateral usando essa fórmula. Tudo bem? Eu acho que não estava compartilhando na tela aqui. Esse tipo de coisa aqui é meio que obrigação do problema fornecer para vocês. Porque senão, se eu chego para vocês e dou só esse texto, aí o problema é de geometria, não é de computação. Então, para ser um problema de computação, eu falo para vocês, ó, vocês vão me fornecer raio e altura, eu quero que você use essa fórmula aqui para fornecer para mim o resultado da área lateral. Aí sim, a gente pode trabalhar. Tudo bem? Então, assim, meu programinha, ele vai de novo, ele vai ler a informação, ele vai processar e vai imprimir na tela o resultado final. Quer dizer, vocês vão ver que o processo vai começar a ser repetitivo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês agora a minha tela do Visual G. Eu quero resolver esse probleminha aqui agora. Cadê o Visual G? Tá. Vou fazer um novo. Sempre faço um novo, eu não tenho preguiça não. Então, aqui está em verdinho, aqui a gente apaga. Se eu quiser colocar aqui direitinho, área lateral do cilindro, área lateral, opa, do cilindro, só para me organizar aqui. Variáveis, eu vou querer o raio, posso chamar de raio, altura, posso chamar de RH, estou chamando de raio altura. Só que eu fui para vocês estão vendo a minha tela aqui, então eu estou com medo agora de você estar me trollando. Não, acho que agora está certo, sim. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Ou seja, ele vai ler raio, ele vai ler altura, e se eu simplesmente faço um código sem colocar nenhum comando escreva, eu não vou entender o que está acontecendo. Se eu chamar o coordenador do curso para ver nosso programa aqui, ele vai olhar e falar, bom, belo programa, parabéns, fica piscando um cursor, né? O que esse programa faz? Então, sabendo disso, se eu quiser mostrar para alguém, eu posso colocar aqui, por exemplo, um texto contando para a pessoa que ela vai fazer. Digite
e o valor do raio do cilindro. Cilindro não, cilindro. Quer dizer, ele vai digitar o valor, eu vou guardar na caixinha que eu chamei de raio. Se eu quiser chamar de R, vou chamar de R aqui em cima também, tem que ser coerente, né? Vou chamar de raio aqui só para fazer graça. Depois que ele lê o raio, eu quero ler a altura. Então, vou colocar agora aqui, ó. Por favor, digite a altura do cilindro. Beleza, professor. Li, então, essas informações na caixinha raio e altura. Agora, é tão simples quanto você lê a fórmula que você precisa colocar. Se eu mexo com caixinhas, quer dizer, raio e altura, a minha forma da área lateral... Espera aí, eu não completei aqui, ó, tamanho incompleto, porque eu sei que eu vou precisar de mais uma caixinha. E para colocar a área calculada, eu vou chamar essa caixinha de ALAT, de área lateral. Lateral, vai. Dentro dessas caixinhas, eu vou colocar números Pycast. Vai ter até π aí no meio, ou seja, são números que são do tipo real. Então, essas caixinhas são do tipo real. Volta. Quer dizer, depois que eu li essas duas informações nas caixinhas, a conta que ele quer que você faça é área lateral recebe. Bom, agora eu vou ler. Vou pegar aqui minha aula e vou ver que o professor falou que é 2 vezes π(x). Problema. Se aparece na prova de física isso, o que vocês fazem? Vocês podem fazer duas coisas. Se tiver na calculadora, ou você coloca 3,14, 15, 9, aí assim, para continuar a fazer a conta, ou na sua calculadora tem aquele símbolo, que é o π. Aqui no computador, eu não vou usar nenhum nem outro. Eu sei que tem uma... se eu pegar minha tabelinha, eu consigo confirmar isso. Se eu quiser usar a constante π, é só você usar π. Ele vai dar para a gente o valor do π com todas as casas que eu preciso aí. 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Aí, como eu dei o nome das variáveis de raio e altura, é simplesmente você ler 2 vezes π vezes raio vezes altura, que é a fórmula que foi dada para vocês. Bom, não esqueço agora de escrever na tela que o valor da área é 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui, ó, a lateral. Tudo bem? Se eu quiser colocar 3,14, 15, 9, tudo bem, vai dar na mesma coisa. Tá? Dependendo da precisão que você quer, você vai usar um ou outro. Então vamos rodar o código aqui, ó, executar. Valor do raio do cilindro, vou fazer 1 metro. Altura do cilindro, 2 metros. O valor da área aí ele dá aqui para você um número que já está todo real, né? Ó, número todo quebrado aqui, com várias casas. Se eu quiser usar, por exemplo, 3, posso? Posso. Então, o resultado vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver como ele vai mostrar. 1 e 2 eu usei, né? Aqui, ó, 12,56. Ele arredondou também. Tá, então, se eu usar, por exemplo, aqui 3,1415. 14,15. Tá vendo que o resultado vai ficando cada vez mais preciso. Executar, vamos lá. 1 e 2. Ó, 566. Se eu usar agora o π, aí ele vai fazer com todas as casas que ele tem disponível aí. É muito mais preciso. Aí vocês podem escolher o que vocês acham que é mais legal. 566 vai embora. Não, não guarda na memória, não. Cada vez que você executar ele, você precisa colocar a informação tudo de novo. Tá? Então, o Portugal ele não gera executável e toda vez que eu quiser rodar o programa, eu preciso fechar, fazer tudo de novo. Ele não guarda nada na memória. Ele vai ser fazendo tudo como se fosse a primeira vez. Né? Eu posso colocar qualquer valor aqui que ele começa a retornar para a gente as respostas. Tudo bem? Eu vou encerrando aqui, tem muito mais coisa para a gente falar ainda, quer dizer, tem vários exemplos para eu fazer com vocês ainda, mas eu vou deixar para fazer com vocês no decorrer das aulas. Porém, para a aula de hoje, deixa eu só voltar aqui agora que eu não sei se ele vai fazer o que eu quero. Aqui, ó, essa tela aqui. Eu vou deixar para vocês, ó, esse aqui não, esse daqui. Para terminar a aula, eu gostaria que vocês tentassem fazer aí, ou pelo menos tentar rabiscar, ou se possível já chegar com a primeira resposta, um programa que leia esses valores de tempo e calcule para você agora um problema real, tá? Qual que é a posição de uma partícula no sistema massa-mola. Só que, de novo, eu dou para vocês a fórmula, eu dou para vocês algumas
atribuições, e estou falando para vocês lerem o valor do tempo. É um de cada vez, tá? Faz para 0, depois para 1, depois para 2, depois para 5, depois para 20. Tá? Eu quero que, então, para cada um dos tempos, você fale para mim qual que é a posição desse sistema massa-mola. Tá? Então, veja se você consegue escrever um código, ou pelo menos rabiscar, ou pelo menos a lógica, para falar para mim. Quer dizer que nesse programa aqui, ó, você vai, por exemplo, ler o tempo, pode ser 0, 1, quer dizer, esses valores aqui, né? 2, 5, 20. Aí você vai fazer essa conta que está aqui. Que conta que é? Está aqui, ó. Quem que é A? A é um número. Quem que é ômega? Ah, tem que colocar aqui, ômega é 2πf, né? Faltou essa daqui, desculpa. Ômega 2πf. Estão perguntando para mim se esse programa não reconhece acento. Já perguntaram para mim na outra aula, eu acabei vendo só depois que a aula acabou. Ainda bem que você perguntou agora. Geralmente eu peço para vocês evitarem colocar acento, tá? Principalmente porque os linguagens de programação são com língua inglesa. Se você colocar o acento dentro das aspas, eu acho que ele aceita. Por exemplo, assim, Mas vocês veem que sempre quando eu vou escrever, eu sempre evito colocar acento e espaço também. Tá? Então, se eu for colocar qualquer coisa, por exemplo, Bruno, eu uso underline, assim, ó, Honda. Aí isso depende da linguagem, tá? Em princípio, tenta evitar acentos. Tá? Eu acho que essa é uma regra meio que geral para informática. Para Python, eu sei que o Python atualmente está reconhecendo acento. O problema é que o acento usa-se no Brasil, na Rússia, na França, mas país de língua inglesa não tem acento. Então, se você reparar a grande diferença dos teclados, a BNT2 para o norte-americano, é que nos Estados Unidos não tem acento. Aqui no Brasil a gente tem acento. Então, uma das grandes coisas que eles queriam fazer nessas reformas ortográficas é abolir acento. Cedilha, tio, esses acentos para não existirem mais. Só que não deu certo e continua existindo. Mas é um problemão você ter acento em informática. Em princípio, tenta evitar, tá? Se eu puder dar uma dica, evita usar acento para não ter problemas. Fechou? Esse daqui fica, então, para casa. Homework. Mas não sem valer nota, tá? A partir da próxima aula, eu quero começar a partir dele. Quero ver a solução de vocês, se vocês conseguiram fazer. Se vocês não fizeram, eu quero propor uma para a gente aqui. E a partir dessa solução aqui, eu vou continuar ainda usando o conceito de algoritmo com vocês, para vocês verem como que eu faço para usar, por exemplo, o div e o mod. E na sequência, a gente vai ver já o condicional, tá? Condicional. Que é aquela história. E para falar se ele for aprovado, aprovado ou reprovado? Não sei, vamos ver isso, mas eu vou deixar isso para as próximas aulas aí, tá? Para a próxima aula, então, se vocês quiserem aí ter uma liçãozinha de casa, tenta fazer uma rotina, pelo menos desenhar uma rotina do que você precisa fazer para conseguir chegar com essa solução. Tá? Eu quero Y. Aí você tem todas essas contas aqui. Lembrando que no Visual G, cosseno, exponencial, é só você usar os operadores ali sem problema. Aonde? Esse φ aqui, 0,8 radianos. Aqui é a diferença de fase. Quer ver, ó? Não é aula de física, mas mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um seno, certo? Isso daqui é um cosseno. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso daqui. Como é que eu consigo fazer direitinho? Assim. Quer dizer, se você copiar o seno e o cosseno, eles vão embora, né? Ok, vai embora. O que a gente fala, qual que é a diferença do seno para o cosseno? Para a gente saber a diferença do seno para o cosseno, vamos comparar ela, vamos pegar dois picos.
Vamos pegar o pico do seno e vamos pegar o pico do cosseno. Você está vendo que eles têm uma distância entre eles? Essa distância aqui é a diferença de fase, tá? Para o seno e para o cosseno, isso daqui é exatamente π sobre 2. Π sobre 2 é a diferença de fase entre seno e cosseno. Eu tenho seno e eu tenho cosseno. O seno não está na frente? Quer dizer, comparando aqui em relação ao zero, para aqui. Esse pontinho, esse máximo do seno acontece primeiro do que esse. Então, o seno está na frente, ele está adiantado. Tá? Então, se você pega seno e cosseno, eles têm uma diferença de fase. E essa diferença de fase, quer dizer, a distância entre eles, é de π sobre 2. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui um seno. Se eu quiser fazer um seno um pouquinho deslocado para cá, por exemplo, esse seno aqui, ó. Direitinho. Esse seno aqui, assim, ó, outro seno. Eles estão deslocados de φ, essa é a diferença de fase. Isso é a diferença de fase, é o atraso de uma onda em relação à outra. É uma distância, tá? Se isso aqui estiver em radiano, por exemplo, você mede a distância. No osciloscópio você faz isso, você pega a distância entre dois picos, você sabe a diferença de fase de uma onda para outra. Então no osciloscópio você consegue fazer isso muito bem. Você coloca, por exemplo, porque perguntaram para mim o que é φ. Eu estou viajando um pouco aqui. Por exemplo, no osciloscópio, você tem essa onda aqui, ó. No osciloscópio você acerta lá e você tem outra onda aqui, ó. Qual que é a diferença de fase entre elas? É exatamente isso daqui, ó. É a distância entre esses dois picos aqui, ó, que é φ. Pode ser positiva, se ela está adiantada, pode ser se ela estiver atrasada. Vocês estão vendo isso em física. Quando você fala de fasores, é exatamente isso que está acontecendo. Aqui está rodando, não está rodando, né? Você está vendo assim. Mas o fasor gira. Mas, em princípio, a diferença de fase é o atraso de um em relação ao outro, tá? Perguntaram para mim, e se eu quiser colocar a unidade depois, Honda? Por exemplo, volta aqui. Pera aí, eu vou dar uma esticadinha aqui, porque estão perguntando umas coisas interessantes no chat, tá? Por exemplo, aqui, perguntaram para mim, Honda, eu quero que no final aqui apareça a unidade. Faz de conta que vai ser tudo em centímetros. Em centímetros. Fazer aqui, ó, por exemplo, em centímetros. Como que eu falo, então, que essa área está em centímetros quadrados? Alguém pode me ajudar? Perguntaram para mim no chat, Honda, eu quero que fique, meu programa eu quero que fique direitinho, cara. Eu não quero que fique assim que nem o seu, não. O valor da área é tanto. O professor de física vai me reprovar. 20 o quê? 20 metros quadrados, 20 milhões de dólares, 20 Kelvin. Não, são centímetros quadrados no caso. Então eu quero que apareça no texto aqui, por exemplo. Perguntaram para mim no chat, Honda, ó, 1 e 2. O valor da área é 12, mas 12 o quê? Eu quero que apareça aqui, ó, centímetros quadrados. Dá para fazer isso? Então, assim, ó, sempre dá para você fazer o que você quiser em relação a escrever na tela. Sem mudar cor, essas coisas, eu consigo escrever o texto que eu quiser. Por exemplo, se depois do número dessa área lateral eu quero mais um texto, dá para fazer isso usando mais uma vírgula aqui e colocando esse texto entre aspas. O que, que você quer que apareça? Por exemplo, centímetros ao quadrado? Então coloca aqui, ó, centímetros elevado ao quadrado. É que esse meu teclado aqui não dá para fazer aquele Alt 2, que é o centímetro quadradinho aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não consigo fazer isso aqui. Tá? Mas dependendo do seu computador, você consegue colocar o 2 ali em cima. Talvez ele aceita, talvez não. Eu vou pedir para tentar evitar. Alt GR? O meu, esse meu teclado, estou com o mecânico aqui para jogar. Ele está sem essas teclas. E esse teclado meu aqui do notebook está completamente não funcional. Aí eu não tenho. Mas aí fica assim agora, ó. Executar. Digite o valor do cilindro em centímetros. 1 centímetro. Por favor, digite a altura do cilindro em centímetros. 2 centímetros. O valor da área é... viu que apareceu aqui depois desse CM2? Só que você vai reclamar comigo ainda. Fala, Honda, tá colado. Eu quero dar um espacinho ali, né? Dá para dar um espaço? Como que eu faço para dar um espaço aqui? Bom, na malandragem, eu vou colocar esse espaço aqui, assim, ó. Antes do CM2, você bota um espaço aqui, ó. Tá? Então ele vai entender o espaço como sendo um caractere. Então, executar, 1, 2. O valor da área é, numerão aqui, centímetros quadrados. Beleza, tá começando a ficar legal. Depois você pode colocar aqui, ainda mais para falar, para fazer graça. Aqui, ó, escreva. Uma coisa clássica, né? Muito
Obrigado. Aperte qualquer tecla para continuar. Qualquer não, pode escrever, né? Opa. Qualquer tecla para continuar. Só porque não precisa disso aqui, é só para aparecer ali depois no finalzinho. Ó. Digite o raio, digite a altura. Eu escrevi errado, escrevi orbigado e não pulou linha. Então já está mal aqui para mim. Mas eu escrevo aqui, ó, para ele pular uma linha e corrigir meu orbigado aqui. Obrigado. Agora vai. Se não for, eu vou rodando até ficar do jeito que eu quero. Vamos lá, 1, 2. O valor da área é centímetros quadrados. Muito obrigado. Aperte qualquer tecla para continuar. Beleza. Fechou. Tudo bem? Então, assim, vocês vão que a partir de agora, acho que o maior tempo que a gente vai perder aqui vai ser fazendo essas maquiagens aqui, tá? Porque o meu programa, ele roda muito bem. Deixa eu colocar comentário aqui, ó. Se eu colocar comentário, ele mata a linha, ó. Tá? Sem nada, meu programa lisinho, eu digito raio, digito altura, ele dá para mim o valor. Só que se eu quiser deixar ele mais complexo, ele mais visual, ele mais interativo, aí eu vou cada vez mais colocando maquiagens ali. E por enquanto eu só tenho esses dois comandos aí, que eu leia, que eu escreva. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar com vocês essa aula assim que eu terminar de editar. Preciso alternar as ordens ali, né? Vocês vão estar um pouco fora. Eu vou alternar essas ordens e vou deixar disponível para download. Consigo fazer isso hoje ou no máximo amanhã. Beleza? Tenta fazer, então, se possível, esse exemplo aqui, ó. Cadê? Cadê? Vou colocar aqui, ó. Tela cheia. Se possível, tenta resolver esse exercício e na próxima aula eu tento ver aí qual que é a solução de vocês ou mostro a minha para os senhores aqui, ó. Esse daqui, tá? A única coisa que faltou aqui, acho que é interessante eu contar também, mas vocês sabem, né? Que ômega é 2πf. Valeu? Agradeço aí, pessoal. Boa noite para vocês, boa semana. Juízo aí, se cuidem. Daqui 15 dias nos reencontramos. Aí a gente volta a partir desse exercício aí. Vamos dar continuidade ao curso. Beleza? Obrigado aí pelo carinho, pessoal. Vou encerrando aqui. Boa noite aí para vocês e bons estudos. Boa semana a todos. Derrubei aqui. Falou, pessoal. Valeu, boa noite, pessoal. Agradeço aí. E Lady Murphy, hein? Tá todo mundo esperto aí para não fazer que nem eu nessa aula, ficar passando fome aí. Já tá com antecedência. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.